Fala galera, hoje eu vou mostrar aqui como instalar e utilizar o addon Rollflow. Quando você adquirir ele vai vir em formato zip, a versão em inglês e em português. Para a versão em inglês você vai extrair ele em alguma pasta e dentro da pasta vai ter esse arquivo .py, que é que é o arquivo que você vai usar para instalar no Blender. Só apagar isso aqui. Editar, preferências, addons. Você vem aqui, install from disk. Vai até a pasta. Seleciona o arquivo rollflow_en.py para a versão em inglês do addon. E aperta em instalar. Depois de instalar, ele vai aparecer aqui. Você ativa ele. Após isso, quando você apertar a letra N, ele vai aparecer aqui no menu lateral, né? E essa é a cara do addon, né? A interface dele. E como que o addon funciona? Bom, primeiro, o ideal é que você, quando for fazer o seu trabalho, né? Você organize as fotos que você quer com uma numeração, para que quando o addon puxar as fotos, ele puxe de uma maneira que não atrapalhem, né? Não fique fora de ordem as suas fotos. O que o addon não vai fazer é criar moldura para as fotos. Então eu aconselho que você utilize o Photoshop para, se você quiser algum tipo de moldura nas suas fotos, você edita elas, faz uma moldura e coloca na pasta. Então vamos lá. O addon instalado, temos aqui para você importar, selecionar a pasta, né? Onde vão estar suas fotos. Eu coloquei essa pasta de teste. Eu vou entrar na pasta e vou aceitar aqui o local. Agora eu vou apertar o botão de importar. Ele vai carregar um pouco e aqui ele importou todas as fotos, né? Ele tá mostrando assim agora porque tá pilhado, né? Tipo, tá um em cima da outra, passando, mas isso se resolve. Todas que eu preciso. Vamos lá. Aqui é o segundo passo, né? Bom, assim que você importa, ele vai colocar as fotos todas aqui, ó. Como um plane, né? Plane 1, plane 2 e assim por diante. Aqui temos os layouts, né? Grid, que é um formato de grade, né? Carrossel e roda gigante, né? Então vou começar com o grid primeiro, só para mostrar. Eu seleciono o layout, coloco um espaçamento que eu quero de uma foto para outra e eu aplico o layout. Quando eu aplico o layout, ele gera esse layout nas fotos, tá vendo? E ele cria esse controlador aqui, Roll Flow Controller. Legal, beleza. Ele criou isso daqui. Eu posso ajustar aqui a orientação, né? Ó, eu seleciono e aplico, ele já aplica para todas. Posso adicionar um efeito de parallax, aumentar a intensidade, eu mudar a semente, aplicar e ele faz um efeito de parallax nas fotos.
Bom, agora vamos para a parte que eu acho mais interessante, né? Tipo, o que que dá para fazer com isso, né? Eu vou primeiro criar uma câmera aqui. Câmera. Vamos ver aqui onde a câmera tá. Ela foi criada ali. Eu vou entrar aqui, apertar Shift e aspas. Que aí eu tenho um controle da câmera como se fosse num jogo de FPS, que eu controlo WASD. O Q abaixa, o E sobe. Se eu quero mais velocidade é só eu girar a rodinha do mouse para ele ir mais rápido ou mais devagar. Bom, vocês podem perceber que as fotos elas estão paradas ali, elas não seguem, né, a orientação da câmera. E a intenção é que elas façam isso, elas sigam a orientação, tipo, elas olhem em direção à posição da câmera. Então o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, selecionar o primeiro plane, é esse aqui que está mostrando ali. Eu vou vir aqui em Constraints, vou adicionar Track to e eu vou selecionar a câmera. E ele já está olhando na direção da câmera agora, ó, quer ver? Se eu mudar aqui, ó, aí ele segue a direção da câmera. E eu vou aplicar isso para todas as outras fotos. Mas para fazer isso de um jeito fácil, só seleciono o primeiro plane, que já tem o constraint aqui, track to. Seleciono todos os planes. Eu venho aqui em Object, ah, Constraints, Copy Constraints to Select Objects. E ele copiou o constraint para todos os objetos. Agora, quando eu movo a câmera, eles vão seguir, né, a orientação de visão para onde a câmera está apontada, né? Isso é legal que dá para você fazer uns efeitos no slideshow, né? Bom, agora a partir disso, esse é o setup inicial que a gente precisa fazer para poder criar os nossos slideshows, né? Agora eu vou mostrar os outros layouts. O carrossel, por exemplo. Eu escolho o carrossel ali e aplico o layout. Eu vou desabilitar aqui o Parallax por enquanto e aplicar. E notem que ele já criou um- uma forma meio de que carrossel mesmo, né? Eu posso aumentar o radius aqui, ele vai dar um espaçamento maior, né, nas fotos. Vamos ver aqui. Right, ele vai aumentar a altura em relação ao ponto de origem. Tilt, ele vai girar, tá vendo? Ele vai dar esse efeito. E vocês podem notar ali, ó, que o constraint, né? O constraint track tool mostra essa linha aqui, ó, azul, indicando que elas estão olhando em direção à câmera, né? E a partir daqui, a gente pode fazer muita coisa, né? Tipo, ó, com a própria câmera, né? Eu posso olhar, tá vendo? Posso fazer qualquer tipo de movimento que elas vão seguir em direção à câmera. Tá, mas vamos lá, o que mais dá para fazer? Agora, com esse
controlador principal aqui, ó, que nós temos para todas as fotos, eu vou animar ele na rotação no eixo Z. Aqui, se a gente olha esse gizmo, a gente consegue ver as letras, né? Z, X, Y. E eu quero que ele rotacione nesse eixo aqui, ou seja, ele vai girar assim ou assim, dependendo do valor que eu vou colocar aqui, ó. É só eu selecionar o controlador, que é esse empty, né? Esse objeto aqui que está selecionado, ó, que quando eu clico ele mostra que esse aqui está selecionado. Aí eu mexendo aqui no transformer, né? Eu consigo dizer para onde eu quero que ele gire, ó. Se eu colocar valor negativo, ele gira para um lado, se eu colocar valor positivo, ele gira para o outro. Então vou zerar aqui, né? O início da timeline aqui no 1. Vou colocar um keyframe aqui. Vou colocar aqui no final 250, 360, para ele dar uma volta completa, né? E eu crio outro keyframe aqui. Agora vamos ver como ficou isso aqui. Quando eu apertar play, ele vai girar, né? Vai girar. Ele vai ficar nesse looping, né? Girando até aqui, aí volta para o início. Mas eu posso mover a câmera, né? E então eu tenho outros tipos de ângulos, né? E ela vai acompanhando. Da hora é isso, que as fotos vão acompanhando a direção da câmera, né? É o que daria para fazer nisso assim. Vamos ver aqui, por exemplo. Deixa eu remover o tilt aqui, ó. Vou deixar zerado. Eu vou aplicar o layout. Toda vez que eu aplico o layout, ele remove a animação aqui, ó, do, do ponto de controle, né, das fotos. Então eu preciso de novo criar a animação 360 aqui. E agora vamos ver. Ver que ele já não tem mais aquele tilt, né? Aquele efeito. Bom, aqui na câmera a gente ainda pode fazer alguns ajustes, né? Colocar o foco maior ou menor. O padrão aqui seria o 35. Mas se eu quisesse deixar isso mais lento, né? É só eu estender esse keyframe aqui, né? Eu colocar, sei lá, um valor de 1500. Se você tiver muitas fotos, né? Então, o tempo de passagem, né, das fotos demoraria mais, né? Colocar aqui. É só arrastar lá pro final. Se você quiser que seja linear, porque aqui a gente vê que ele começa. Deixa eu arrastar mais perto só para vocês entenderem. Quando eu aperto o play aqui, ele começa rápido, vai muito rápido, tá vendo? Mas aí quando chega no final ele vai desacelerando. Então, se eu quisesse deixar isso numa velocidade só, eu seleciono os dois keyframes, clico com o botão direito
e venho aqui, ó, Interpolation Mode e coloco linear. Aí ele vai ficar na mesma velocidade de saída e de chegada. Agora eu posso deixar aqui, vamos ver, ó. Agora ele vai passando de uma maneira mais lenta, né? Eu posso então animar a câmera, né? Do jeito que eu quiser, tipo começar assim, depois eu mudo de direção. Dá pra mim fazer assim também, ó. Ele vai dar esse giro. Então dá pra brincar bastante com isso aqui. Dá pra você ser criativo, né? Com, com essa ideia. Bom, agora eu vou mostrar o layout do carrossel. Só mudar aqui e aplicar o layout. Ele vai fazer o carrossel. Carrossel não, a roda gigante, né? Roda gigante. E aqui, pera aí, deixa eu ver aqui. Ah, cadê a câmera? Posso fazer a mesma coisa, só que aqui eu vou rotacionar ele no eixo X, né? Seleciono aqui, rotacionar no eixo X, ó. Ó, aqui o valor negativo vai fazer ela descer. E o valor positivo faz ela subir, né? Então vou zerar aqui. Tá ali no frame 1 e aqui no Trump 360 e crio o keyframe. Eu posso fazer, né, outras tomadas, né, subindo, mais de lado assim. Aí vai da criatividade, né, e animar a câmera conforme sua necessidade. Aqui, ó, você tá vendo que as fotos estão passando, né, ó. É só eu aumentar aqui, ó, o radius, ó. Aumento o radius e aplico. Lembra que eu vou ter que recriar a animação aqui, hein? 0, 360. Vamos ver como tá agora. Ó, ainda tá passando um pouco. Posso aumentar mais aqui. Aqui é a altura ainda e aqui é o tilt. Ele ainda vai, tipo, fazer o mesmo esquema daquele outro, né? Aplicar. Vamos ver aqui de fora da câmera como tá. Bom, aqui nesses dois modos, no roda gigante e carrossel, eu posso aplicar uma animação automática nesses dois modos. Se eu clicar em Enable Animation, aqui na duração vou por 1500 e aqui a velocidade, né? Posso escolher a velocidade com que ele anime e eu vou aplicar. Vamos ver, ó. Aqui ele mostra até o 1000, que é o limite onde o addon permite, mas eu posso passar disso. Você vê que a animação que ele cria é diferente, tá vendo? Ele cria animação assim. Eu posso mudar isso aqui, ó. Vamos ver.
dependendo da orientação que eu deixo ela lá. Aqui, ó, no X, vamos ver, aplicar. Aí vamos ver, ó. Ele vai girar conforme eu tava fazendo manualmente, né? Posso arrastar isso daqui pra cá, pro final, pro tamanho que eu quero. Não vai interferir em nada, né? No caso, ele vai funcionar do mesmo jeito. Aqui também funciona o Parallax. A animação, né, automática, o único que não vai funcionar é no grid. Mas pro carrossel e roda gigante ela funciona. A animação automática funciona. Bom, no grid, vamos mostrar mais sobre o grid aqui. Deixa eu aplicar. Desabilito aqui porque não vai funcionar, né? Mas, bom, vamos lá, ó. No grid eu tenho as opções de colunas e linhas, né? Se eu diminuir aqui, ó, aplicar layout, ó como é que fica. Aí se eu colocar duas colunas, aplicar layout, deixa eu diminuir aqui para ver o que vai mudar, né? Ó, é quase que não vai mudar na real. Isso depende do tanto de foto que você tem, né? Aqui, ó, tá vendo? Então, ó, eu acho legal fazer isso. Tipo, deixo uma aqui, duas, aplicar. Deixa eu ver aqui. Não, duas aqui. Aplicar. Isso. Agora eu vou habilitar o Parallax aqui. Aplicar. Então eu tenho esse efeito, né? Que dá pra mim fazer, sei lá, um corredor de foto. Aí aqui você tá vendo, ó, tipo, por exemplo, essa daqui, ó, tá passando ali, né? Elas estão se chocando, né? Eu posso fazer um ajuste fino, né? Se eu já escolhi que eu quero que funcione dessa forma, mas está acontecendo isso, a única coisa que eu preciso fazer é seleciono a foto, eu aperto a letra G e eu movo um pouco para cá ou para cá, ela não vai sair, entendeu? Ela vai funcionar do mesmo jeito, só não vai ficar colidindo ali, né? Você vai fazendo esses ajustes finos para funcionar da maneira que mais dê certo, né? Não dê esses probleminhas. Aqui, por exemplo, deixa eu ver. Ó, ele dá uma encostadinha ali, é só selecionar, aperto o G, movo um pouco e aí já não acontece, né? A colisão. Aí o que eu acho legal de fazer nisso aqui, eu vou desabilitar o Parallax um pouco. Deixa eu ver a câmera aqui, porque me parece que ela tá aqui. Deixar mais perto aqui para ficar melhor de ver, né? Então, ó,
Então é isso. O que eu costumo fazer para deixar um. Eu aconselho renderizar com o Eevee, porque vai ser mais rápido, né? Dependendo do seu setup, né? Da sua configuração. Você ativa o Ray Tracing aqui, ó. De início ele vai ficar meio assim, né? Meio escuro, mas não tem problema. Vamos criar um cenário aqui simples. Shift A, um plane. Eu vou aumentar esse plane aqui bastante. Deixa eu ver aqui. Posso aumentar até mais aqui, ó. Assim. Vou aqui, ó, na opção de mundo. Eu vou deixar a cor mais clara, ó. Tipo um branco mesmo. Aqui eu tô vendo que o plane tá cobrindo, né? Deixa eu abaixar um pouco o G. Eu seleciono, aperto o G e o Z. Eu posso subir e descer aqui, ó. Eu vou abaixar um pouco aqui assim. Eu vou vir nos materiais aqui, ó. Eu clico aqui com plane. Deixa eu até mudar o nome aqui, ó. O chão, né? Floor. Eu vou criar um material para esse chão. E eu quero esse material um pouco brilhante, tá vendo? Ó, ele já dá uma aparência legal aqui pro. Com esse fundo branco fica quase que um fundo infinito, né? Bom, aí vai da criatividade de cada um. Eu gostaria de pensar em alguns cenários para fazer isso ficar mais agradável ainda para os olhos, né? Para um cliente que você eventualmente vai fazer algum serviço de slide por aí, né? Vamos ver aqui. Deixa eu mudar a câmera, tá aqui no carrossel, né? No carrossel, deixa eu diminuir aqui um pouco a altura. Aplicar. Dá para diminuir mais um pouco ainda. Vamos ver aqui. Aí. Daria também para mim mudar a câmera e colocar ortográfico, né? Bom, aí eu não sei se. Bom, vai de cada um. Dá pra funciona também, tá vendo? Mas eu acho que funciona melhor em perspectiva, assim. Porque você pode mexer, né, para qualquer lado. Então, é basicamente isso. O Addon. Além disso, você consegue importar vídeos também. Só que para vídeo você vai ter que fazer algumas configurações a mais, né? Por exemplo, se você importa um vídeo, quando ele não vem setado corretamente aqui para vídeo. Então você vai precisar é, calcular o número de frames que o vídeo, a duração do vídeo e tal. Você vai precisar também, além disso, por exemplo, aqui na timeline, né? Eu vou colocar uma animação aqui, é, eixo Z, né? Deixa eu zerar aqui rapidinho só para mostrar o exemplo. Vou colocar aqui e aqui 360. Ok. Tá, vamos lá. Aí ele vai começar, né? A animação, correto? Só que aí eu penso o seguinte, eu quero que essa foto aqui, ela dure mais tempo parado aqui, né? Então o que que eu faço? Eu meio que marco o ponto dela aqui, ó, onde eu quero. Eu vou marcar o keyframe aqui, ó.
eu vou andar um pouco para frente, ela vai sair ali, ó, já do campo de visão, mas eu marco tanto de tempo aqui, ó, que eu quero que ela fique na tela, né? Por exemplo, aqui. Quero que ela fique essa duração mostrando. Eu vou copiar esse aqui, ó. Seleciono ali, Ctrl C, Ctrl V. Ele vai criar é, essa linha aqui, mostrando que ele vai para ali, ó. Ele fica o tempo que ele quer que eu estabeleci na tela. Se eu quiser diminuir um pouco, eu venho aqui. Ou se eu quiser aumentar mais, né? Colocar assim, ó. Aí ele volta, entendeu? Então, tipo, dá pra fazer isso com qualquer foto, por exemplo. Aí eu quero essa aqui agora. Eu marco o keyframe, marco até onde eu quero, Ctrl C, Ctrl V, aí ali fica, né? Para vídeo isso funciona melhor. Se você quiser que fique muito tempo assim, você pode estabelecer a duração que quer que fique mostrando o vídeo na tela. Você usando o Eevee para renderizar, ele renderiza muito mais rápido do que usando o Cycles, né? Apesar que o Cycles ele dá aparentemente deixa um pouco mais bonito, né? Mas na hora de renderizar ele demora mais. E eu acho que o Eevee ele ainda funciona muito bem nesse caso. E eu acho que eu cobri boa parte do que, acho que tudo que o Adam é capaz de fazer aqui. E eu espero que seja de boa utilidade para quem trabalha com audiovisual, né? Casamento, precisa fazer, sei lá, slide de foto retrospectiva, aniversários, né? Batizados, bodas, eventos corporativos que também dariam para fazer, né? Bom, eu pensei nessa ideia porque eu vejo que o After Effects ele tem uma capacidade boa de fazer esse tipo de trabalho, né? Mas como eu costumo usar o Blender, eu gostaria, eu pensei nisso, né? Eu pensei, pô, por que não criar algo que funcione bem também no Blender, né? Assim como eu posso fazer no After Effects. E o Blender vem evoluindo bastante, né? Com o tempo, né? Então, na aba de composição aqui dá para mim fazer muita coisa, né? Além. E eu acredito que o Blender tem um potencial muito grande na área do audiovisual, 3D, e eu acredito que ele vai crescer mais ainda no mercado, né? Na indústria. E então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou colocar o addon para vender, né, no Blender Market, porque querendo ou não é um jeito que eu posso contribuir, acho que de alguma forma, né, para as pessoas, né, facilitar um pouco a vida delas. Eu acredito que trabalhando dessa forma seria até um pouco mais leve do que trabalhar dentro do After Effects com fotos, né, e composições desse tipo. Você tem um controle muito bom, né, através do próprio Blender mesmo, né? Você poder fazer modificações sem em tempo real, assim, né? E não afetar diretamente a performance. Eu acho que isso ajuda bastante, né?
é, no desenvolvimento, né? Ele agiliza uma parte muito boa, né? Bom, é isso, galera. Espero que tenham gostado e bora!